O diabo conhece os nossos pensamentos? Ele é onipotente, onipresente? Quais as armas que ele utiliza para atacar a igreja? E como os servos de Deus podem resistir o maligno e se proteger de suas artimanhas? Temos muito a aprender nesta lição. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou Murilo Alencar e agora estamos dando início ao terceiro trimestre do ano letivo de 2022, onde estudaremos essa revista rica em conteúdo bíblico e muito propícia para o tempo em que estamos vivendo. O tema geral do trimestre é os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. A capa da lição está maravilhosa. Vocês vão ver aí um soldado bem equipado, com capacete, com couraça, segurando um escudo na mão e se defendendo de setas, de flechas inflamadas. Dentro de um sentido bíblico, o soldado aqui está equipado com o capacete da salvação, a couraça da justiça, está segurando bem firme o escudo da fé e se defendendo dos dardos inflamados do maligno. Essa revista ela contém 13 lições e a palavra-chave aqui de todas as lições é sutileza, e as lições são: as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo, a sutileza da banalização da graça, a sutileza da imoralidade sexual, a sutileza da normalização do divórcio, a sutileza do materialismo e do ateísmo, a sutileza das ideologias contrárias à família, a sutileza da relativização da Bíblia, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal, a sutileza do movimento dos desigrejados, a sutileza contra a prática da mordomia cristã, a sutileza das mídias sociais, a sutileza da espiritualidade holística e, por fim, resistindo às sutilezas de Satanás. O comentarista deste trimestre é o pastor Zé Gonçalves, muito conhecido já nosso, é autor de várias outras revistas, de obras publicadas pela ACPAD, é um mestre nas escrituras. Nós vamos nos deleitar aprendendo muito com essa lição, que, diga-se de passagem, tem um caráter apologético. Agora, o que seria apologética? Você vai estudar aqui durante os próximos 3 meses defesa da fé. Você vai ver aqui ideologias, filosofias, você vai ver heresias, e o autor da lição, fundamentado na Bíblia, vai apresentar uma defesa da fé cristã e dos princípios bíblicos. Os irmãos verão que isso tem um caráter muito de defesa, um caráter muito apologético. Apologética pode ser definida genericamente, porque a definição ela é muito mais abrangente do que essa que vou dizer aqui. Ela pode ser definida assim como defesa da fé. A palavra apologética ela deriva-se de uma palavra grega chamada apologia, que originalmente era usada como uma palavra de defesa feita no tribunal como parte dos procedimentos judiciais normais. Então, toda vez que alguém ia se defender perante um júri, ele ia fazer uma apologia. Então, a apologética tem esse sentido de defesa. Embora o Novo Testamento tenha alguns discursos apologéticos, e os pais da igreja também tenham feito muitas apologias à fé, principalmente ali nos primeiros séculos, eles ficaram até conhecidos como os pais apologistas, defenderam a doutrina da Trindade, defenderam a doutrina da união hipostática, defenderam a doutrina dos dogmas ali da igreja, a Santa Sé, porque diziam que o povo era carnívoro, né? Esse povo aí, esses crentes que se reúnem aí dessa seita, eles comem a carne uns dos outros, bebem o sangue uns dos outros, e eles tiveram esse período de intensa defesa da fé. Eles levantaram a bandeira do evangelho e mostraram a verdade de Deus, dissipando as dúvidas dos pagãos. Mas, embora tudo isso tenha contribuído para que fosse construído essa palavra, o entendimento dessa palavra apologética, foi só em 1794 que a apologética foi usada para designar uma disciplina teológica específica, a disciplina que se propõe a explicar a fé de uma maneira racional, a defender os pilares do cristianismo. O campo de atuação de um apologeta é o seguinte: os apologistas eles desenvolvem suas defesas da fé cristã em relação a questões científicas, históricas, éticas,
religiosas, teológicas e culturais. Os irmãos verão aqui, dentro dessas 3 lições, por exemplo, o comentarista fundamentado na Bíblia se opor a algumas filosofias, como é o caso aqui do materialismo e do ateísmo. São filosofias ateístas que tentam descredibilizar o evangelho, são contra o cristianismo. Aqui também vai ter algumas questões ideológicas. Os irmãos podem olhar aqui a sutileza das ideologias contrárias a famílias. Temos aqui também a questão das mídias sociais. A lição ela é muito completa nesse aspecto. Temos aqui também questões heréticas, como é o caso da banalização da graça, o movimento dos desigrejados. Temos muito material com o qual trabalhar dentro dessa revista. E temos aqui algumas funções da apologética, para você se situar aqui. Essa introdução ela é importante, é interessante que você absorva esses pontos aqui apologéticos. A primeira função da apologética pode ser chamada de justificativa ou prova. Ela envolve a organização de argumentos filosóficos, bem como evidências científicas e históricas em favor da fé cristã. Então ela tem essa função de criar e estabelecer um pensamento pautado em argumentos que defendam os princípios bíblicos. A segunda função da apologética é a defesa. E essa função é mais próxima ao uso que o Novo Testamento e o início do cristianismo fazem da palavra apologia, defendendo o cristianismo contra a abundância de ataques desferidos contra ele em cada geração pelos críticos de variados sistemas de fé. Essa função aqui da defesa envolve o esclarecimento da fé cristã. Alguém diz assim, o cristianismo é isso, os crentes creem nisso. Tá? Os crentes, eles se posicionam assim, eles estão errados por isso. Aí vem o apologeta e demonstra os equívocos de tais acusações e mostra, fundamenta qual é a verdadeira posição do cristão. A terceira função da apologética é a refutação de crenças opostas. Aqui é uma função também muito conhecida. Essa função trata de responder aos argumentos que os não cristãos apresentam para respaldar suas próprias crenças. Por exemplo, quando nós nos deparamos com aquele pessoal que bate na nossa porta, né? Não tem hora para bater, pode ser de manhã, de tarde, de noite, e vem mostrar alguma revista, e eles vêm dizendo que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo é só uma força ativa, e assim eles vão estabelecendo os seus pensamentos, explicando a sua doutrina. Então, o apologeta ele vai dar uma resposta a esses argumentos que essas pessoas se utilizam para respaldar as suas crenças. Então você vai ver aqui, dentro da apologética, uma defesa do cristianismo em relação ao hinduísmo, os erros do hinduísmo, os erros dos testemunhas de Jeová, e aí por diante, né? É um campo da apologética que vai tratar propriamente de uma heresia que está ligada a uma seita. A quarta função da apologética é a persuasão. Com isso, nós não queremos meramente convencer as pessoas de que o cristianismo é verdadeiro, mas persuadi-las a aplicar as verdades da palavra de Deus às suas vidas. Então, a apologeta, a função última da apologia, não é ter pessoas convencidas, mas pessoas convertidas por meio do entendimento do evangelho. A fé não vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. O eunuco que estava viajando pelo deserto, antes de se encontrar com Filipe, ele estava lendo um texto das Escrituras, mas ele não entendia o que lia, apesar de ele estar se esforçando para interpretar. Você vê que ele estava pensando, de quem é que o profeta está falando aqui? Dele ou de outro? Até que Filipe se aproxima e diz assim, olha, o texto quer dizer isso, isso, isso. Depois que houve o entendimento, a compreensão racional, a palavra entrou na mente, desceu para o coração, o eunuco disse assim, olha que água, o que é que me impede de ser batizado? E Filipe vai ali, desce as águas juntamente com o eunuco, e assim o evangelho chega na África. Essa lição aqui, ela vai ter aqui um caráter muito de apontar uma defesa da fé em relação a ataques externos e ataques internos que estão surgindo nesses últimos dias contra a igreja. A lição de número 1, ela será ministrada no dia 3 de julho de 2022 e o tema é as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. Guarde isso aí. As sutilezas de Satanás
contra a igreja de Cristo. O texto áureo diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 1, texto áureo muito importante. A título de comparação aqui eu trouxe mais duas versões. A NVT diz assim: o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Na NBV, paráfrase, diz assim: entretanto, o Espírito de Deus nos diz claramente que nos últimos tempos alguns na igreja se desviarão de Cristo e se tornarão zelosos seguidores de espíritos enganadores e ensinamentos de inspiração demoníaca. Paulo está aqui mostrando que o tempo do fim havia chegado. E uma das características que esse tempo do fim já havia se iniciado era justamente o surgimento de falsos mestres, e esses falsos mestres, influenciados por demônios, estavam assolando a igreja de Cristo. Era um final que os últimos tempos haviam chegado. Podemos dividir o texto áureo em 5 partes diferentes aqui. O pastor Zé Gonçalves, ele utilizou 1 Timóteo capítulo 4, versículo do 1 ao 5, para fundamentar os tópicos da lição. A igreja sob ataque, a natureza do ataque, o ataque ele tem natureza espiritual, mas também tem natureza moral. A esfera do ataque, uma esfera tanto religiosa como social. E também nós temos aqui, por fim, a igreja protegida, né? A exposição da palavra de Deus e a prática da oração. Mas olhando aqui propriamente para o texto áureo, vamos dividir ele aqui em partes. Primeira parte: mas o Espírito expressamente diz. Essas palavras, elas podem ser entendidas como equivalente a uma expressão muito comum utilizada no Antigo Testamento. Assim diz o Senhor. Então, quando Paulo diz assim, o Espírito expressamente diz, olha, Deus vai falar aqui de maneira muito clara. Esse expressamente, claramente diz aqui, é de uma forma que não fiquem dúvidas. O Espírito está falando, assim diz o Senhor. E as possibilidades de interpretação dessa primeira expressão podem ser pelo menos 3. Primeiro, Paulo pode estar se referindo a uma revelação pessoal que ele mesmo recebeu diretamente do Espírito. Esse ponto de vista aqui, ele talvez seja dos 3 aqui o mais bíblico, o mais acertado, porque lá em Atos, capítulo de número 20, versículo 29 ao 30, anos antes de Paulo escrever essa carta a Timóteo, ele juntou os presbíteros de Éfeso e disse o seguinte: e ele sabia, né? Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Então, provavelmente, quando Paulo diz assim, mas o Espírito expressamente diz, ele está falando de uma revelação que ele recebeu. Outras interpretações são as seguintes, apenas citando aqui. Paulo pode estar se referindo a palavras de outro apóstolo ou profeta, o que eu acho pouco provável. E temos uma aqui também que é muito boa. Paulo pode estar se referindo ao ensinamento de Jesus revelado nos evangelhos. A Bíblia diz em Mateus 24, 10 e 11 o seguinte: naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Embora essa posição aqui seja muito aceita entre os estudiosos, a primeira é mais plausível de acordo com o contexto bíblico. Paulo recebeu uma revelação, essa revelação ele transmitiu aos presbíteros de Éfeso como uma profecia, e agora, no tempo dele ainda, quando Timóteo estava lá cooperando nesta cidade, esse tempo havia chegado do surgimento dos falsos mestres. Depois nós temos aqui a expressão últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos. O que seriam os últimos tempos? Essa expressão ela é mal compreendida dentro da Bíblia. As pessoas pensam que últimos tempos se refere a um período escatológico que ainda não chegou. É algo lá no futuro. Mas, biblicamente,
nós entendemos que já estamos vivendo os últimos tempos há mais de 2000 anos. Os últimos dias se iniciaram com a primeira vinda de Jesus e se encerrarão com o seu retorno a este mundo. Nós agora vivemos a última etapa do tempo da igreja e da redenção. A Bíblia é bem clara quanto a esse assunto em alguns textos que aumentam a verdade expressa aqui em 1 Timóteo 4:1. Primeiro texto, Atos capítulo 2, versículo 16 e 17 diz: pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, Pedro está dizendo, os últimos dias começaram. Diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todo o povo. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Os discípulos que estavam ali no cenáculo em Jerusalém receberam o poder de Deus. Aí Pedro está dizendo assim, sabe o que é isso aqui? É característica dos últimos dias. Aquilo que Deus disse que faria nos últimos dias, Ele está fazendo agora. Então, consequentemente, os últimos dias já começaram. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, a Bíblia diz: conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Os últimos tempos chegaram. João utiliza até uma palavra mais forte para falar dos últimos dias. Em 1 João, capítulo 2, versículo 18, ele diz assim: filhinhos, esta é a última hora. Veja, estamos vivendo os últimos tempos e estamos no último rodar do pêndulo do relógio. É a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Se naquele tempo de João, do apóstolo, ele já tinha essa noção que estava vivendo a última hora, eu acredito que agora nós estamos vivendo os últimos minutos. É o último tempo, de fato, da igreja aqui neste mundo. O texto prossegue dizendo assim, mas o Espírito expressamente diz, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Essa palavra apostatar, o Walter Bauer, ele define como rebelião e deserção. É o que caracteriza uma apostasia. É uma rebelião deliberada, consciente. Charles Hyre, ele afirma assertivamente que apostasia é um distanciamento da verdade anteriormente aceita, a qual envolve a ruptura de um relacionamento com Deus. A apostasia sempre implica abandonar deliberadamente uma verdade conhecida a fim de adotar o erro. Por que é que vai acontecer essa apostasia? E essa apostasia ela vai se avultar. Muitos cada vez mais vão apostatar da fé, por conta justamente de espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Essa expressão, espíritos enganadores, é a quarta parte aqui de nossa divisão do texto. Essa expressão significa curandeiros vagabundos, ou curandeiros ambulantes, pessoas errantes. Mas, além de ter significado, ela indica que há um poder em atuação com o propósito de iludir e enganar. Quando essa expressão pneuma, ela é atrelada a enganadores, outra expressão grega, faz menção à atuação de uma obra maligna com propósito definido, enganar, utilizar artifícios para conduzir ao erro e a pensamentos distorcidos. Então veja que muitas falsas doutrinas não nascem no coração do homem, mas na mente de espíritos enganadores. Quando você vê uma seita, quando você vê uma heresia, quando você vê uma ideologia, principalmente esse tipo de ideologia que quer destruir a família, que quer destruir os gêneros, né? Não existe mais homem e mulher. Quando você vê esse tipo de ideologia, você vê ali os proponentes, os pregadores dessas ideologias. Por trás desses proponentes, por trás desses pregadores, há aqui espíritos enganadores. E a quinta parte do texto aqui é doutrinas de demônios. O que seriam doutrinas de demônios? É justamente os falsos ensinos que têm origens em espíritos enganadores. Então, a orientação bíblica é a seguinte: amados, não creiais em todo espírito. É o que diz 1 de João, capítulo 4, versículo de número 1.
Por que a gente não vai crer em todo espírito? Porque nós devemos examinar os espíritos para ver se eles procedem de Deus ou não. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Quais as implicações presentes aqui no texto áureo? Se acalme, relaxe. Eu sei que eu estou demorando mais um pouquinho aqui no texto áureo, porque ele é muito importante para a compreensão dos tópicos da lição. Não vou falar aqui sobre cada tópico da lição. Os tópicos do subsídio são diferentes e são diferentes de propósito, para que conteúdo seja agregado ao seu entendimento dessa primeira aula. Vamos lá, algumas aplicações do texto áureo. Primeiro, o erro sempre se opõe à verdade revelada no Evangelho. O surgimento de falsos mestres é inevitável, mas Deus sempre prepara a sua igreja para o conflito. O Espírito expressamente diz, então ele já está avisando, ele está preparando a igreja para o conflito. Qual é a minha posição ante a esse alerta do Espírito? Eu preciso estar disponível. Há um conflito acontecendo e eu preciso ser alguém que Deus possa contar. Deus possa dizer assim: Murilo, te quero na linha de frente em tal batalha. Tu estás disponível? Sim, Senhor, estou aqui. Eu sei que a guerra está acontecendo, eu sei que a batalha está sendo travada e se o Senhor precisar de mim, mesmo com minhas limitações, eis-me aqui. Então precisamos estar disponíveis. Em segundo lugar, assim como o Espírito revela os mistérios de Deus, ele também revela as ações do mal. E isso nos mostra que precisamos ser sensíveis à voz do Espírito. Tem muita gente andando errante em meio a esse fogo cruzado, em meio a esse conflito. E geralmente esse pessoal que anda desapercebido é tragado por Satanás. Esse pessoal é engodado pelo diabo. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Em terceiro lugar, falsos mestres impelidos por espíritos enganadores podem surgir de dentro da igreja. Não é para você se escandalizar e dizer assim: eu vou abandonar a fé, eu vou deixar a igreja porque o pastor fulano de tal, o pregador tal, aconteceu isso com ele foi influenciado a isso, ele está pregando isso, ele se envolveu com um esquema de corrupção, agora ele mudou a doutrina e eu estou triste com a igreja. Não, isso é bíblico. Muitos falsos profetas vão surgir de dentro da própria igreja. E o que a gente precisa diante dessa situação? Precisamos estar alertas. Esteja alerta, com os olhos bem abertos, seja vigilante. Em quarto lugar, Deus tem os seus ministros para proclamar a sua palavra, porém Satanás tem seus capatazes para disseminar mentiras. Os servos de Deus precisam manejar bem a palavra da verdade para desfazer as mentiras do diabo. O que a gente precisa? Precisamos ser diligentes no estudo da palavra de Deus. Meus irmãos, é a última hora. E essa lição, ela vem nos alertar para isso. A igreja não pode estar sonolenta. A igreja não pode dormir. O diabo, ele não descansa. Ele não tira férias. Ele é atuante. E ele percebeu que muito mais do que possuir, do que ver alguém endemoniado caindo ali no chão e aquela coisa toda, muito mais do que a perseguição propriamente dita, ele sabe que atacar a igreja no campo das ideias é algo que gera mais resultado. A heresia destrói mais a igreja do que a perseguição. O diabo sabe que ideologias, que filosofias que contorcem, que distorcem, que tornam o coração insensível dos crentes, funciona muito mais do que uma perseguição generalizada. Porque na perseguição os crentes vão buscar a Deus. Os crentes, em sua maioria, vão orar. Aqueles que são apenas nominais vão sair da igreja, mas os crentes mesmo vão ser despertos para orar. Aí o que é que o diabo quer fazer? Ele entra na vinha, ou melhor dizendo, ele entra na lavoura, e onde o trigo está ali plantado, o que é que ele faz? Ele semeia o joio. Ele coloca veneno lá. Ele coloca erva estranha lá. Então, nós devemos estar alertas e apercebidos. A nossa verdade prática nos diz assim: de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas
A palavra sutileza, ela aparece no título da lição, né? As sutilezas de Satanás nestes dias, e ela aparece também no título da lição 1 até a lição 13. Todas as lições trazem essa palavra sutileza. Então ela é uma palavra-chave dentro do estudo desse trimestre. Eu gostaria de definir com vocês aqui o que significa sutileza. O dicionário Oasis, ele traz uma definição etimológica. Sutileza é o seguinte: característica ou caráter de quem é sutil, que demonstra leveza, finura, delicadeza, tenuidade, agudeza de inteligência. Eu coloquei em negrito aqui no subsídio. Argumento de grande complexidade que embaraça ou diverge. Afirmação de difícil entendimento para quem não está acostumado com o assunto. Preste atenção nisso aqui. Detalhe quase imperceptível. O diabo é sutil em seus ataques, né? Parece que não é nada não, que é só uma besteirinha. É um detalhezinho quase imperceptível. Deixa passar. Isso aí não tem problema. Deixa entrar, né? Quase imperceptível, mas é mortal. Qualidade do que se faz sem alarde. Não precisa tocar, ele não toca trombeta. Cheguei! Estou agindo! Não é assim. Faz sem alarde. O que se faz discretamente. O diabo é muito discreto. Ele é um inimigo, às vezes, muito silencioso. Ele age sorrateiramente. Essa palavra sorrateiramente dentro da Bíblia, se eu não me engano, Paulo utiliza ela quando fala da ação dos falsos mestres, né? Sorrateiramente diz respeito ao rastejar de uma serpente. Muito silencioso. Não dá para ouvir, não dá para perceber. A definição teológica de sutileza é a seguinte: a palavra grega usada para sutileza é apatê e significa engano, ardil, sedução, fraude, truque e logro. Ela aparece 7 vezes no Novo Testamento grego. Olhe o uso dessas palavras. Uma vez ela é traduzida como sedução. Então, sutileza é um meio de sedução. A Bíblia diz em Mateus 3:22, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução, a sutileza das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera, uma sedução. Ela aparece 5 vezes traduzida como engano. Olha o que diz Marcos 4:19, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 22, a Bíblia diz: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. A sutileza das concupiscências. Ela também aparece em 2 Tessalonicenses 2:10 e diz assim: e com todo o engano da injustiça. A sutileza da injustiça, né? Ela também aparece em Hebreus capítulo 3, versículo 13, que diz: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. A sutileza do pecado. E também 2 de Pedro, capítulo de número 2, versículo 13, diz assim: recebendo o galardão da injustiça, pois tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos. E ela aparece ainda mais uma vez traduzida como sutileza mesmo, lá em Colossenses 2:8, quando o texto diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Tendo dito isso, nós vamos passar aqui a exposição propriamente dos pontos da lição e lembrando a você mais uma vez que o subsídio é um adendo. Se essa aula tem te abençoado, não se esquece de deixar o like. Se tu não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, interage conosco aí nos comentários e mais. Se tu ainda não conhece a ferramenta EBD, tu tá perdendo tempo. Muita gente que está assistindo essa pré-aula já é assinante da ferramenta EBD e recebe todas as semanas um material muito completo. Material de marketing e divulgação, subsídio, material de apoio. Quem faz parte da ferramenta EBD participa de conferência, participa também de cursos de capacitação. É bênção de Deus. O link está na descrição do vídeo. O primeiro ponto da lição diz assim:
a igreja sobre ataque. E eu fiz um acréscimo aqui, eu coloquei conhecendo o inimigo. Quem é que está atacando a igreja? A igreja está sob constante pressão de um inimigo voraz. E quem é esse inimigo? O inimigo da igreja é Satanás. Ele é apresentado como o diabo. E a palavra Satã significa adversário, acusador, oponente. O propósito desse ser angelical caído é tríplice: matar, roubar e destruir, conforme João capítulo 10, versículo de número 10. Alguém vai dizer assim, mas irmão Murilo, João 10:10 está falando dos falsos pastores. Eu sei, mas por inferência teológica nós atribuímos essas características também ao diabo: matar, roubar e destruir. São características dele. Alguns títulos atribuídos ao inimigo da igreja, a Satanás. Ele é o acusador dos irmãos, conforme Apocalipse 12:10. Ele é tido nas Escrituras apresentado como a antiga serpente, Apocalipse 12:9, o grande dragão, Apocalipse 12:9, o príncipe deste mundo, João capítulo 12, versículo 31, o príncipe das potestades do ar, Efésios capítulo 2, versículo 2, o Deus deste século, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele é chamado de maligno, 2 Tessalonicenses 3:3, de Belial, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15, de enganador, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, e de mentiroso, pai da mentira, em João capítulo 8, versículo de número 44. O diabo, ele é muito organizado, e a Bíblia faz questão de nos revelar essa verdade. Olha o que é que diz Marcos capítulo 3, versículo 22 e 26. Então os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, disseram: está possuído por Belzebu, príncipe dos demônios. É dele que recebe poder para expulsar demônios. Jesus os chamou e respondeu com uma comparação. Como é possível Satanás expulsar Satanás? Perguntou. Um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesmo se desintegrará. E se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, não pode se manter de pé, está acabado. O que é que indiretamente Jesus está ensinando aqui? Primeiro, ele está dizendo que não é pelo poder de Satanás que ele expulsa demônios, não é assim. Mas ele está mostrando indiretamente que o reino das trevas é unido, que Satanás não está em guerra com os seus subalternos, com os demônios. Às vezes, os crentes dentro da igreja estão divididos. Tem uns lutando com os outros, pelos motivos mais fúteis possíveis. Um cargo, uma posição, um agradecimento, o prestígio de alguém, as pessoas vivem ali em guerra. Um querendo ser mais do que o outro, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo tomar o lugar do outro. E fica aquele choque constante dentro da igreja, aquele mau cheiro, aquele disse-me disse, é fofoca pra lá, fofoca pra cá, o povo dividido, se fulano estiver na frente eu não vou, se fulano for o dirigente eu não faço parte, e aquela divisão toda, e Jesus está mostrando aqui que isso não acontece no reino das trevas. O diabo, nosso inimigo, ele não está dividido, ele é muito unido, ele quer provocar desunião na igreja. Mas ele, com os seus anjos caídos, são bem unidos. Eles também estão organizados hierarquicamente. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 6, versículo 12, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, veja a hierarquia, né? Contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eles estão divididos, são organizados e estão divididos hierarquicamente. De forma que não podemos ignorar os ardis de Satanás. Duas observações aqui referentes ao inimigo de nossas almas são necessárias. Em primeiro lugar, não podemos superestimar o diabo, pois ele não é onipotente, ele não é onipresente, ele não é onisciente. O diabo não conhece o nosso pensamento, ele não sabe o que passa dentro do nosso coração, mas ele é um bom observador. Ele tem palpites muito certeiros e, além de palpites, ele consegue lançar flechas, dardos inflamados em nosso pensamento. Ele é mestre nisso, mestre na arte do engano, mas ele também não é onipresente. Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando Satanás se apresenta diante da presença de Deus, conforme lá diz o livro de Jó, o Senhor pergunta a ele: o que é que tu está fazendo? Ele disse que estava rodeando a terra.
Então ele não é onipresente, não está em todos os lugares ao mesmo tempo. E o diabo também não é onipotente. Ele não tem todo o poder. Quem tem todo o poder é Deus. Então a gente já precisa entender isso aqui. Não podemos superestimar o inimigo de nossas almas achando que Deus está em guerra com o diabo e a guerra está equilibrada. Eles estão em uma queda de braço e uma hora Deus está vencendo, mas uma hora é o inimigo que está vencendo. Não. A Bíblia mostra que só Deus é todo-poderoso, que só Deus é onipresente, que só Deus é onipotente, que só Deus é soberano. Agora, o segundo ponto que nós queremos destacar aqui é que nós também não podemos subestimar o inimigo de nossas almas. Não podemos assim simplesmente dizer, eu vou pisar na cabeça do diabo, e pisa na cabeça do diabo, esses corinhos neopentecostais que tem por aí. Né? Porque eu sou aqui, eu decreto, eu falo, eu cheguei, o demônio aqui comigo não tem vez, fulano de tal, matador de demônio, aquela coisa toda. Não podemos subestimar o diabo. Ele é um ser muito inteligente, e apesar de não ser todo poderoso, ele tem poder. Basta você ler Jó capítulo 1, versículo 13 ao 19, Jó capítulo 2, versículo de número 7. O diabo, ele é muito sagaz e ele tem também um certo poder que está além dos limites da humanidade. Então, a Bíblia diz em Efésios capítulo de número 6, versículo 11, precisamos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A palavra ciladas vem do grego metodeia, que significa métodos, estratagemas, armadilhas. O diabo é mestre em armadilhas. Essa palavra armadilhas aqui, ela remete muito, ela tem uma ligação muito próxima que a gente pode fazer ao que utilizamos aqui no sertão, a arapuca. Talvez você não conheça, se você está ouvindo de outros estados, ou de algumas cidades mais metropolitanas, você não sabe o que é uma arapuca. Arapuca é uma armadilha que se constrói para pegar passarinho. É um caixote de madeira. Ele pode ser feito com pau de mameleiro ou pode ser simplesmente um caixote de madeira com uma tela. E como é que essa armadilha é feita? Esse caixote de madeira, ele é um caixote assim um pouco largo por dentro e ele tem um espaço assim dentro e um graveto em forma de um Y segura o caixote em pé. Aí está o caixote aqui seguro. Isso ali é uma arapuca. Amarrado a esse gravetinho em forma de Y, amarrado ao gravetinho aqui, está uma corda. E dentro da arapuca se coloca uma isca. Qual a isca? Você pode colocar alpiste, xerém, né? Você coloca lá ou alguma fruta, dependendo do passarinho que você quer pegar, né? Se é um sofreu, coloca lá um caju, coloca lá uma frutazinha que o sofreu gosta, ou seja o que for, ou um xerém, se quiser pegar o tipo de passarinho. Então, quem arma a arapuca, ele é especialista na isca. Ele coloca a isca no lugarzinho certo, até que o passarinho ele se acostume e ali ele arma a arapuca. Quando o passarinho ele vai arrodeando, e finalmente ele está debaixo da arapuca, ele puxa a corda. E o graveto que sustentava o caixote de madeira, ele sai, o caixote prende, de repente ali o passarinho. Então o diabo ele é mestre em armadilhas. Ele sabe colocar a isca certa. Ele sabe quais são as nossas fraquezas. Ele é um bom observador. Ele sabe os nossos pontos mais fracos. Ele apresenta os seus manjares. Ele apresenta as suas iscas. E às vezes o crente fica arrodeando a isca, arrodeando, até que se coloca debaixo da arapuca. Quando ele está debaixo da arapuca, o diabo puxa a corda e de repente ali, de forma súbita, o caixote baixa e o crente agora se vê preso na armadilha do diabo. Então nós não podemos ignorar as suas ciladas. Não, de forma alguma. Eu quero mostrar aqui, em um segundo ponto do nosso subsídio, o modo operante do maligno. Textos que revelam a sutileza de Satanás. Se tu ainda não está prestando atenção nesta aula, presta atenção agora, porque isso aqui é o miolo de tudo. Acorda, para de olhar o celular, para de olhar o WhatsApp, para de mexer nisso aí. Presta atenção aqui na aula, porque esse ponto aqui da lição vai fazer toda a diferença para a ministração de sua aula em classe e também para a sua vida. Presta atenção. O modo operante do maligno, textos que revelam a sutileza de Satanás. Em primeiro lugar, nós podemos mostrar aqui a sutileza da serpente.
Gênesis capítulo 1, versículo do 1 ao 7. E eu chamo sua atenção para 3 fatos ocorridos na queda dos nossos pais que apontam para as sutilezas de Satanás. O texto é conhecido, é o momento que a serpente tenta Eva e Eva, cedendo à tentação, come da árvore que Deus disse que não era para comer do fruto, e assim o primeiro casal, eles pecam e pecando eles sofrem a consequência do erro. Primeiro, versículo de número 1, Satanás usou um disfarce. Ele se apresentou à mulher na condição de uma serpente, né? E o diabo, ele não se apresenta ao homem conforme é pintado nas gravuras da Idade Média, com um par de chifres e uma aparência monstruosa. Ele é mestre dos disfarces, né? A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, e isto não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então ele é muito sutil. Isso aqui revela uma sutileza, uma sagacidade. Ele se disfarçou. E tudo indica, à luz do texto, que diante daquela situação Eva não sentiu medo. Ela não julgou ali que estava em uma situação de perigo, em uma situação ameaçadora. Ela conversou com a serpente, e a serpente foi muito sagaz. O diabo foi muito assertivo para poder se aproximar de Eva. Revela a sutileza. Satanás, ele, em segundo lugar, questiona a palavra de Deus. É o que diz Gênesis capítulo 3, versículo de número 1. Qual era o alvo dele? Era atacar o intelecto da mulher. E eu quero que você saiba aqui que o diabo é um bom orador. Seus ministros também. As pessoas que ele utiliza para pregoar suas falsas doutrinas também são pessoas muito cativantes. O diabo conversou com Eva ali e ele soube tocar nos pontos que mexiam no pensamento, no coração e nas emoções da mulher. Ele foi ali. Ele é um mestre na persuasão. E ao questionar a palavra de Deus, sutilmente, ele semeou dúvida no coração de Eva. E em terceiro lugar, Satanás ele foi tão sutil que ele conseguiu minimizar as consequências do pecado para torná-lo mais atraente. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 17, Deus dizendo ao casal, dizendo assim, se vocês comerem da árvore, vocês vão morrer. Aí Satanás agora se apresenta dizendo assim, certamente vocês não vão morrer. Olha que sutileza. Vocês não vão morrer. Sabe o que é que vai acontecer? Vocês vão ser iguais a Deus. Ele está dizendo que vocês vão morrer, mas isso não vai acontecer. Vocês serão iguais a Ele, conhecendo o bem e o mal. Ele diminui a gravidade e as consequências do pecado para tornar o erro atraente. O diabo faz isso, né? O diabo gosta. Você sabe o que eu estou falando aqui. Você sabe que isso acontece na sua vida. Ele vai mudando ali situações. Mas isso aqui não tem nada, não. Olha, proibir isso aqui é legalismo. Não, eu consigo ficar aqui mais um pouco. Não, eu consigo ir até o final dessa conversa aqui sem me envolver. Vai pensando. Vai pensando, quando tu já está pensando isso, já é a semente do diabo plantada na tua mente, tu já está no laço. Tome cuidado, que o Senhor te desperte aqui com esta aula, para que você veja que o inimigo ele é sutil, ele tem as suas sutilezas. Em segundo lugar, nós temos aqui outro texto, o diabo é um bom observador. Chamo sua atenção para uma passagem que está em Jó, capítulo 1 e capítulo de número 2. E aqui há 4 ações diabólicas presentes aqui nesses 2 capítulos que revelam a sutileza do diabo. Veja como ele é sutil. O tema da lição vai falar as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. E veja se ele não age assim. Primeiro, ele é um observador detalhista. Ele olha para os detalhes. A Bíblia diz em Jó, capítulo 1, versículo 8 ao 10. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Aí o diabo vai falar, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. O que é que o diabo está revelando aqui? Eu sei o que é que Jó faz. Sei cada passo que ele dá. E também sei tudo o que ele tem. Sei onde os rebanhos deles estão espalhados. Um está aqui, outro está ali. Sei tudo que Jó possui. Ele é muito sutil, ele é muito sagaz, ele é um observador detalhista. E agora ele vai atacar Jó. E quais são as armas que o diabo utiliza para atacar Jó?
Primeira arma, ele utiliza o elemento da surpresa. Veja como ele é sutil. A Bíblia diz em Jó, eu vou até ler o texto, Jó, capítulo de número 1, versículo 12 e 13, diz assim: E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus deu autorização ao diabo para tocar naquilo que Jó possuía. É o que diz o versículo de número 12. O versículo termina dizendo que Satanás saiu da presença de Deus. Mas ele não saiu e foi diretamente atacar Jó. Porque o versículo 13 diz assim: E sucedeu um dia, ele teve tempo para organizar o seu ataque. Ele teve tempo para planejar. E o primeiro elemento da estratégia dele foi a surpresa. Sucedeu um dia. Um dia que não se estava esperando. Nesse dia que não se estava esperando foi o dia que o diabo chegou para atacar Jó. Em segundo lugar, Satanás usa a arma do sofrimento acumulado. Ele não esperou as feridas sararem. Você já pensou? Ele orquestrou e cronometrou os seus ataques minuciosamente para que Jó recebesse uma notícia atrás da outra, pois seu intento era esgotá-lo completamente. De repente chega um Jó dizendo assim: mataram o teu gado. Chegou dizendo assim: olha, roubaram isso aqui teu e mataram teus servos. Teus filhos estavam comendo, se banqueteando lá, morreram também. Foi uma notícia atrás da outra. Chegava um mensageiro, dava a notícia, quando ele terminava de falar, já chegava outro. Era o diabo tentando esgotar Jó. Vou levar Jó ao limite, não vou dar tempo dele de nenhuma ferida sarar. Olha como o diabo trabalha, você sabe que ele trabalha assim. Às vezes alguns ataques na nossa vida são dessa maneira. Uma ferida ainda nem sarou e já outra está se abrindo. Mas fiel é o Senhor que nos dá vitória. Satanás também, ele desfere um ataque direto à família de Jó, o bem mais precioso que o patriarca tinha. Ele é muito sutil. Eu vou citar aqui ainda mais um exemplo, que é o exemplo que encontra-se em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11. A sutileza do tentador. Vimos até aqui a sutileza da serpente, a sutileza de um bom observador, e agora nós temos aqui a sutileza do tentador. Como é que o diabo, quais são as armas que o diabo, as estratégias que ele utilizou para tentar Jesus? Primeiro, ele utilizou a provisão. Veja que sutileza, que esperteza. A provisão. O que são provisões? São coisas que suprem necessidades. A Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E ele teve fome. Depois, nesse período, quando ele estava sentindo muita fome, o diabo chegou e disse assim: já que és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Provisão. Você não está com fome? Você não precisa comer? Pronto, faça o seguinte, está aqui a pedra, transforme ela em pão. E isso aqui é muito sutil. O diabo, ele usa a provisão. Ele oferece aquilo que você mais precisa. Ele dirá: eu tenho a solução para isso que você necessita, querendo induzi-lo à perdição. Como assim, irmão Murilo? Você precisa de atenção? Eu tenho aqui a solução para esse problema. Você precisa de companhia? Você precisa de ajuda financeira? É mais fácil, ó. Pega aqui aquilo que não é teu. É o caminho mais fácil. Você quer ser reconhecido? Você precisa de vingança? Você almeja o ministério? Eu posso lhe dar essas coisas. Eu tenho provisão para você. Ele tenta Jesus utilizando provisões. Em segundo lugar, Satanás tentou Jesus distorcendo as escrituras, mas usando a palavra de Deus. Lógico, distorcendo, mas usando ela. A Bíblia diz em Mateus 4,6: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Ele está citando as escrituras. O diabo às vezes faz isso. Rapaz, vai lá, a carne é fraca. Pode ceder, a carne é fraca. Depois tu pede perdão, a Bíblia diz que Deus perdoa, que Deus é Pai. Perdoa, vá, pode ceder, só uma vez. O diabo é muito sutil. Em terceiro lugar, Satanás usa falsas promessas para seduzir e levar o homem a cometer pecado. Foi o que ele fez com Jesus. Lá em Mateus capítulo de número 4, versículo 9. E lhe disse: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar.
Não precisa de cruz, não precisa seguir esse plano doloroso aí, eu tenho um atalho aqui. É só se curvar e me adorar e eu vou lhe dar o que você tanto almeja. Ele faz uma promessa, uma falsa promessa a Jesus. A essência dessa tentação aqui, era atingir os objetivos aprovados por Deus usando as estratégias de Satanás. O inimigo é muito sutil. Em quarto lugar, nós temos aqui a sutileza de um habilidoso enganador. Eu não vou aqui descrever aqui, vou apenas o texto aqui ele fala por si só. Mateus capítulo 16, versículo 21 ao 23. O diabo engana Pedro. Pedro foi usado por Deus há poucos momentos dizendo assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí agora deu lugar a Satanás e Satanás está usando ele para repreender Jesus. Senhor, esse negócio de cruz não dá não para tu não. Aí se acalma, Jesus, para com essa conversa. Ao ponto que Jesus percebeu a cilada do diabo ali, diz assim, para trás de mim, Satanás. Temos também um exemplo de Ananias e Safira, em Atos capítulo 1, versículo de número 11. Mas precisamos concluir a nossa pré-aula. Como é que a igreja se prepara para resistir aos ataques do diabo, para resistir às sutilezas, às artimanhas de Satanás? A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 11 a 13 o seguinte: vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. O pastor Zé Gonçalves, no quarto tópico da lição, ele vai falar sobre a arma da palavra e da oração. Mas eu quero rapidamente descrever aqui 7 armas espirituais, de forma muito rápida. 7 armas espirituais que Deus disponibiliza para a sua igreja. A primeira arma espiritual é o cinturão da verdade. A verdade é a palavra de Deus e nós precisamos nos vestir dela, ou seja, aplicar os ensinamentos da palavra em nossa vida. Está cingido, vestido com o cinturão da verdade. Depois nós temos a couraça da justiça. O apóstolo Paulo fala da couraça da justiça como uma metáfora, que significa a justiça de Cristo imputada no crente, que o conduz a um caráter santo, a uma vida marcada por uma conduta moral reta e completa devoção ao Senhor. É a justiça de Cristo, que lança por terra qualquer acusação de Satanás contra o crente. Eu sei que sou um pecador miserável e falho, mas a justiça de Cristo foi atribuída a mim. Eu fui justificado por Ele. Então toda acusação, toda seta maligna, ela cai por terra. Eu estou bem vestido com a justiça de Cristo, a couraça da justiça. Calçar os pés com o evangelho da paz. Nós calçamos os pés para proteção, com a finalidade de se ter estabilidade e firmeza. Os calçados dos soldados romanos tinham pregos em sua sola, para quando eles pisassem no chão, o pé ficasse bem firme. Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz significa estar protegido e alicerçado na palavra, e não em cima de filosofias e ideologias humanas. A gente vai combater muitas ideologias e filosofias. Por que a gente pode combater essas ideologias e filosofias? Porque estamos firmados na palavra de Deus. O escudo da fé. O escudo é a principal arma de defesa que protege o soldado de vários lados. A fé nos defende de vários ataques diferentes do diabo. O escudo da fé nos ajuda quando temos dúvidas. João capítulo 20, versículo 27 ao 29. Quando estamos sofrendo, Romanos capítulo de número 8, versículo 28. Quando somos perseguidos, Romanos capítulo 8, versículo 37 ao 39. E também quando não vemos solução, Marcos capítulo 10, versículo 27. Temos ainda o capacete da salvação.
O capacete da salvação significa a segurança da salvação que protege a mente do crente das dúvidas e medos lançados por Satanás. E por fim, nós temos aqui ainda a espada do Espírito. A espada do Espírito é sem dúvida a arma mais poderosa que existe. Por isso o escritor aos Hebreus ele diz o seguinte, veja, a espada é do Espírito, não é a espada do homem, é a espada do Espírito. E o escritor aos Hebreus escreve, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Deus lhe deu uma espada, não ande com canivete. E por fim, agora, nós temos a oração. O texto diz em Efésios 6:18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Portanto, meus irmãos, nós concluímos aqui que nesta lição nós aprendemos que o inimigo de nossas almas ele é astuto e sutil. Porém, o Senhor Jesus tem equipado sua igreja com armas espirituais, conforme Efésios capítulo 6, versículo 14 ao versículo de número 18. E mesmo em meio a esse conflito travado, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Conforme Romanos capítulo 8, versículo de número 37. Eu espero que essa aula tenha sido bênção para você. E é uma aula mais introdutória. Já estou ansioso para as próximas aulas. Eu te espero lá em nome de Jesus. Não se esqueça, abra a jaula.